Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Nordestinos que votaram no Lula se revoltam contra o ex-presidiário. É isso mesmo. Veja o vídeo. Essa aqui é para acabar mesmo. Parece que tem mais uma suposta fake news, de acordo com a imprensa, que aparentemente não é fake news, é a mais pura verdade. Talvez um dos atos mais desumanos, se for verdade, tudo leva a crer que esse governo já cometeu. E nós estamos falando de um governo que tem uma lista infindável de atos desumanos, né, que ele já está praticando desde o 1º de janeiro desse ano. Então vamos lá. Depois de 15 anos prometendo entregar a transposição do Rio São Francisco, mas nunca entregou e nunca entregaria, primeiro, por dois motivos. Primeiro, porque a obra da transposição do Rio São Francisco virou uma fonte de desvio de renda, de desvio de dinheiro público. Então eles nunca vão entregar ou terminar, concluir um trabalho que virou para eles ali uma fonte de roubo do PT. E segundo, porque existe a máfia dos carros-pipa ali no Nordeste, que faz parte do pessoal do PT e PDT, que a transposição do Rio São Francisco acabaria, né, com isso. Mas somente uma pessoa que anda quilômetros com balde na cabeça para poder buscar água para sua casa, dar banho nos seus filhos, lavar as louças e beber, entende o tanto que isso muda a qualidade de vida de uma pessoa. Para a maioria do povo que tem água encanada em casa, você não consegue nem ter ideia do tanto que isso é impactante. Bolsonaro entregou a transposição do Rio São Francisco da forma mais rápida, entregou e melhorou a qualidade de vida do povo do Nordeste. Nada na história de presidentes do Brasil melhorou tanto a qualidade de vida do povo do Nordeste quanto a entrega do Rio São Francisco. Foi só o Lula assumir que, de forma misteriosa, o fluxo de água nessa transposição simplesmente diminuiu muito ou parou. E aí surgiu alguns boatos de que ele tinha feito isso para voltar a máfia dos carros-pipas, que em muitos lugares voltou mesmo a máfia dos carros-pipas, mas a imprensa já saiu prontamente para dizer que era fake news. Agora, o que eu vou mostrar para vocês não é o que eu estou falando. Você vai assistir agora eleitores do Lula revoltados com o que está acontecendo lá. Dá uma olhada nisso aqui. Aí, Edinho, fechada aqui a pista que passa embaixo da transposição. Acabou a água, né? Fecharam a bomba aí, parece que não tem mais água. A gente está ouvindo isso há meses, aproximadamente 7 meses, que tem várias bombas fechadas, eles diziam que era para manutenção. 7 meses sem fluxo de água na transposição? Problema aí com a Codevasco aí, e o governo aí parece, desde janeiro aí vem esse problema. Desde janeiro. Agora explodiu o negócio aí, ó. Ou sem água, né? Nunca teve isso aqui. Agora começou, meu amigo. Começou aí, ó, a bagaceira. Faz o L, né? Agora, esse discurso desse senhor, esse discurso foi impactante e o Brasil inteiro precisa ouvir. Porque as pessoas precisam entender que nós não estamos lidando com o pessoal do espectro político de adversário, não. São pessoas sem alma, sem seu menor valor pela vida humana, jogando o povo do Nordeste na miséria de novo e na pobreza para controlá-los com mais facilidade. Brasília tá sabendo, Casa Civil que é responsável tá sabendo. Então que ele se dane para lá. Agora que ele tem que vir, eu tenho que mandar algum representante para que resolva o nosso problema. Senão a gente não arreda o pé e se for necessário, Natan, a coisa engrossa. Isso aí é resultado. Pode mandar para qualquer blog, para qualquer canto do Brasil. Eu quero que chegue lá no presidente. Quero que chegue, eu votei em você, Lula. Todo mundo aqui votou em quem aqui? É resultado. Pode mandar para qualquer Presta atenção. blog, para qualquer canto do Brasil. Eu quero que chegue lá no presidente. Quero que chegue, eu votei em você, Lula. Todo mundo aqui votou em quem aqui? E a gente precisa de você agora. A gente precisa de você. Então é por isso que a gente tá aqui, tá reivindicando nossos direitos. Como nós tá aqui também, que deixou bem claro. Aqui ninguém tá aqui para badernar. A gente quer o que é nosso. A gente quer ter a dignidade, quer ter água para beber, quer água para plantar, para que a gente possa sobreviver. Então é isso que a gente está reivindicando e vamos até o fim. Preste bastante atenção, são eleitores do Lula. A gente tentou avisar para esse povo que esse cara é o demônio e ia fazer um estrago na vida deles. Não adiantou. Decidiram apertar o 13 nas urnas. E agora olha a situação que esse pessoal se encontra. Um povo humilde que sem água
A vida deles vai virar uma miséria. Mas fazer o quê? Escolheram fazer o L. Escolheram fazer o L assim como os prefeitos do Nordeste, escolheram fazer o L assim como aqueles que eram beneficiários do Bolsa Família, quiseram fazer o L assim como os professores, assim como o pessoal da saúde, assim como todos que estão agora sofrendo. O único grupo no Brasil que não está sofrendo, que ainda está celebrando, são criminosos, traficantes, facções criminosas. O único grupo que está adorando esse governo, o único, são os criminosos, facções criminosas, traficantes, estupradores. A escória do Brasil está celebrando. Infelizmente, eu espero que dessa vez seja a lição que o Brasil precisava para nunca mais flertar com a esquerda no poder, porque é isso que acontece e nós tentamos avisar. É triste ter que falar isso, mas nós avisamos. E agora ele vai lá, de acordo com a própria pessoa que está lá, ela mora lá, revoltada porque cortaram a água da transposição do Rio São Francisco. De acordo com ele. Não vem marcar de fake news, não, porque são os moradores da região que estão cobrando o Lula. Em nova coletiva de imprensa nesta quinta-feira, Pacheco defende fixação de mandato de ministros do STF e PEC para derrubar decisões monocráticas do STF. Veja o vídeo. E há outros temas que são igualmente importantes e que é muito natural que sejam debatidos no Congresso Nacional. Não há absolutamente nenhum tipo de afronta, tampouco de enfrentamento ao Poder Judiciário ou ao Poder Executivo em relação àquilo que aqui debatemos. Então, quando se fala nessa pauta que interessa ao Poder Judiciário, como é a das decisões monocráticas que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, e a própria discussão sobre o tempo fixo de mandatos de ministros do Supremo Tribunal Federal, basta identificar as ideias individualizadas, né? É interessante termos uma regulação em relação a decisões monocráticas para aquilo que seja o mais sagrado do Supremo, que é a sua colegialidade prevalecer. Não é nada irracional, não há nada irracional nisso, como também não há em relação aos mandatos fixos que são adotados em outros países, que há uma tese defendida por diversos setores, inclusive do próprio Poder Judiciário. Então é uma discussão absolutamente natural, que não constitui nenhum tipo de afronta ao Poder Judiciário ou ao Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouco nós vamos discutir o Instituto da Reeleição no Brasil, a coincidência de eleições, eventualmente passar mandatos de 4 para 5 anos sem reeleição, são ideias postas que atingem o Poder Executivo, mas que também não são afronta ao Poder Executivo. São reflexões e deliberações que é papel do Congresso fazer, que aqui é a Casa do Povo, e nós somos votados para isso, somos os legítimos representantes da sociedade, que interessa ao Judiciário, que interessa ao Executivo, mas que são decididas no Legislativo. Então é algo muito natural, eu gostaria muito de deixar clara essa minha posição de que nós continuaremos a discutir temas que interessam à sociedade brasileira, ainda que porventura eles possam desagradar um setor A, um setor B, mas sendo útil à sociedade, pode ter absoluta convicção que nós vamos dar andamento a essas discussões para poder deliberar da melhor forma possível em proveito do Brasil. E essas propostas têm apoio para serem aprovadas no plenário, essas duas propostas e também na Câmara? Quando o senhor fala para agora... Eu considero a votação da PEC do senador Oriovisto, que foi relatada pelo senador Espiridião a mim, relativamente às decisões monocráticas, havia um público considerável de senadores e senadoras na Comissão de Constituição e Justiça e a matéria foi aprovada. Obviamente agora nós vamos submeter ao Colégio de Líderes, não necessariamente a inteireza da proposta deve prevalecer, pode haver posições divergentes em relação a prazo de pedido de vista, por exemplo, mas é uma discussão que nós vamos submeter ao Colégio de Líderes, na sequência vamos submeter ao plenário para ver o entendimento da maioria e decidir sobre isso. E igualmente mandatos de ministros do Supremo Tribunal Federal, que é uma tese, repito, honesta, que sempre foi tratada no parlamento. Eu me lembro no começo do ano que isso foi muito debatido. Naquele instante, a todo instante, inclusive, se falava sobre impeachment de ministros do Supremo, e a minha posição sempre foi de ter muita cautela em relação a isso, que o papel do Congresso deveria ser o de legislar e não o de perseguir.
discussão sobre a tese de mandato de ministros, como tem em outros países, é uma discussão honesta também, que ainda está na Comissão de Constituição e Justiça de maneira incipiente, que lá vai ser debatida, e eu espero que haja muita maturidade dos senadores para tomar a melhor decisão possível em relação a isso. Mas vejo em relação a essas duas pautas uma maioria muito considerável do Senado Federal a favor de ambas. O presidente conversou com o presidente? Na Câmara eu não sei avaliar, eu de fato não conversei com deputados a respeito disso, somente com os senadores. O senhor conversou com o presidente Barroso, aproveitou a ocasião para falar sobre isso, porque ontem ele disse que não vê razão para ser mexido no funcionamento do Não conversei, não dessa vez, já conversei com o ministro Barroso a respeito dessas questões em outras oportunidades, mas ontem e hoje não tratamos a respeito disso. Hoje foi um dia de festa, de celebrações. A presença do ministro Barroso no ambiente do Congresso Nacional é algo que deve ser reconhecido como um gesto de deferência do Judiciário para o Congresso Nacional e, igualmente, a nossa presença no Supremo Tribunal Federal em instantes, também nesse intuito de demonstrar que há harmonia entre os poderes, que os nossos poderes são separados, mais harmônicos, e que o Congresso Nacional afirma nessas discussões é a sua prerrogativa mais sagrada, ao tempo que se comemora os 35 anos da Constituição Federal, que é o seu papel de definir as leis do país, que interessam ao Legislativo, que interessam ao Judiciário, que interessam ao Executivo. É normal que discussões de leis e de alterações constitucionais aconteçam no Congresso Nacional. O que nós não podemos fazer é atropelar procedimentos, é deixar de ouvir a sociedade civil, deixar de ouvir os demais poderes, e isso nós jamais faremos. Eu acho que há uma demonstração muito clara de minha parte como presidente do Senado da forma cautelosa como eu trato todos os temas, permitindo que sejam submetidos às comissões, que haja um debate amplo, não há nenhum tipo de assodamento. Vejam agora essa questão da mini-reforma eleitoral, a prudência que nós tivemos de mandar para a comissão para poder ter lá uma reflexão melhor em relação a uma lei geral no âmbito eleitoral que sirva a todas as eleições, que possa perenizar, para que a gente não tenha uma eleição com uma legislação diferente. A cada eleição tem uma legislação diferente. E assim sucessivamente em relação a diversos temas, como o crédito de carbono, como o próprio marco temporal, que nós encaminhamos às comissões, para 2 comissões da Casa. Os pesticidas está sendo debatido agora também nas comissões, não foi levado direto ao plenário. Então nós temos muita prudência de ouvir, de fazer a melhor lei possível, e isso depende, obviamente, de tempo. Não, Maria, não vejo nenhuma crise. Na verdade, quando o Supremo Tribunal Federal define a sua pauta de processos que tramitam no Supremo e que precisam ser decididos, eu não entendo isso como uma afronta ao Congresso Nacional, embora eventuais decisões possam encerrar algum tipo de invasão de competência, algo que eu já afirmei. Mas isso não é capaz de gerar uma crise de enfrentamento, uma crise que abale a harmonia entre os poderes. É apenas uma posição do Congresso que determinados itens e temas tratados no Supremo Tribunal Federal devem ser tratados no Congresso Nacional. Assim como eu espero também que haja o reconhecimento de que alterações constitucionais e a elaboração de leis é papel do Congresso Nacional fazer e, consequentemente, diante de casos concretos, a aplicação pelo Poder Judiciário, inclusive com eventual declaração de inconstitucionalidade. Essa é a forma de equilibrar os poderes. E esse reconhecimento de que o Congresso Nacional é a casa que faz as leis, é a casa que altera a Constituição, é fundamental que todos tenham essa compreensão. No final das contas, o que se espera é que haja de cada poder o cumprimento do seu próprio papel e o respeito em relação ao papel do outro. É isso que nós estamos buscando, por vezes há algum tipo de divergência, algum tipo de ruído na relação, mas nada que faça gerar uma crise, porque tudo que nós não precisamos num Brasil pós-8 de janeiro é uma crise institucional e uma crise entre poderes. Nós precisamos de união, de reunificação nacional. Os exemplos dados pelos chefes de poderes da República para a sociedade, nesse sentido de que nós estamos buscando uma união para resolver os problemas reais do Brasil, é fundamental que prevaleça. É bom senso no final das contas. Contexto adequado, um momento adequado de discutir mudanças tão importantes no Supremo. A gente não tem nenhum ano, alguns meses depois de uma tentativa de golpe de Estado. Limitação de mandato, enfim, limitar a decisão monocrática.
A mesma conveniência do debate no Congresso Nacional sobre mandato de ministro, sobre decisão monocrática, sobre fim da reeleição, sobre crédito de carbono, sobre regime fiscal, sobre reforma tributária, é o momento que o Supremo também compreendeu de tratar a liberação de drogas, aborto, imposto sindical, marco temporal. Então, cada poder tem a sua autonomia de definir a sua pauta. Então, a pergunta que você me faz deve ser feita também ao Supremo Tribunal Federal. Todos nós compreendemos que é preciso discutir esses temas. O que nós não podemos é fazer dessas discussões de temas, que é algo absolutamente legítimo, motivo de crise. Então, para cada ponto desse, é preciso ter uma reflexão e uma avaliação em relação a esse ponto. Não criar um contexto de que essa discussão decorre de algum tipo de adversidade entre os poderes. Então, vamos discutir a questão das drogas, por exemplo. Nós temos uma percepção de que a prerrogativa da decisão da política antidrogas através de uma lei é do Congresso Nacional. E não pode haver uma descriminalização de um tipo penal que foi concebido no ordenamento jurídico pelo Congresso. Assim como interpretamos que a questão do marco temporal também deve ser uma definição do Congresso Nacional, tanto que foi votada a lei nas duas casas, e agora submetida ao projeto de lei, e agora submetida ao presidente da República. Então, a questão do mandato, nós consideramos que se isso depende de uma alteração constitucional, é uma decisão que o Congresso Nacional tem que tomar. É evidente que nós podemos ouvir os ministros atuais do Supremo, ouvir ex-ministros do Supremo, mas é uma decisão que o Congresso Nacional, que é o legítimo representante do povo brasileiro, tem que tomar em relação a esse e outros temas. Então é normal, eu acho que sem desconhecer que o mais importante para o Brasil nesse momento é equilíbrio institucional, estabilidade entre os poderes, o foco no desenvolvimento do país, na sustentação do regime fiscal, do equilíbrio das contas públicas, a reforma tributária, a geração de emprego e combate à fome. Essa é a nossa lógica de um fim último que deve nos unir. Mas nada impede que haja outras discussões que sejam laterais, igualmente importantes, mas sejam laterais. E aquilo que for prerrogativo do Congresso, eu vou continuar defendendo que seja debatido no Congresso e não em nenhum outro poder. Já outra notícia na tela. Urgente. Vazam imagens da briga entre ministro Alexandre de Moraes e acusado de agredi-lo em aeroporto de Roma. Bandido. É isso mesmo. Veja o vídeo. Tá com medo agora. Vocês vão ser tudo identificados. O senhor está nos ameaçando? O senhor está nos ameaçando? Bandido. O senhor está... Eu, né? Outra notícia já na tela. Governo Lula é denunciado no Ministério Público Federal por suspeita de uso do dinheiro público para financiamento de campanhas eleitorais na Argentina. É isso mesmo. O pedido de investigação foi protocolado nesta quarta-feira pelo deputado federal Gustavo Gar. O chefe do executivo foi denunciado no Ministério Público Federal por suspeita de utilizar dinheiro público brasileiro para financiamento de campanhas eleitorais presidenciais de outros países, mas especificamente da Argentina. Em conversa entre Lula e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, Lula teria pedido uma autorização de operação para que o Banco de Desenvolvimento da América Latina concedesse um empréstimo no valor de $1 bilhão à Argentina. O empréstimo seria para barrar o avanço de Javier Milei, deputado argentino e candidato à presidência. Milei é amigo do deputado brasileiro Eduardo Bolsonaro e lidera pesquisas eleitorais do país com discurso à direita. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.